Fala, galera! Estamos em mais um Richcast, certo, Alejandro? Fala, galera! Pode chamar de Alejandro com essa cor bonita assim. Legal, gente, como é que vocês estão aí? Tô em homenagem à Barbie. Ele tava cantando aqui, né? Sou a Barbie. Muito bom, gente. Que bom vocês por aqui conosco hoje. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Né? Só pra gente começar aqui, ó, Salmo 33 fala assim, ó, o conselho do Senhor permanece para sempre, né? E o intento do seu coração de geração em geração. Então, se tiver indeciso no que fazer na vida, para onde eu vou, o que eu faço, como é que eu aconselho, como é que eu ajudo os outros, né, pastor? Pede conselho para o Senhor, pede conselho para alguém que é de Deus, para um pastor, para um líder, e com certeza isso aí vai te ajudar na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, no seu trabalho, nos seus projetos. Amém? Amém. É isso aí. Como é que você tá? Tô bem, e você? Tranquilo, bem também, graças a Deus. Então tá bom. O dia é bom. É isso aí. Como foi o final de semana? Foi bom. Foi. Ah, Dia dos Pais, né, cara? Como é que... Como não ser... como não nos sentir honrado por isso, né, cara? É verdade. Mandar um abraço pessoal, agradecer o Abner, agradecer a Sol, o Carlos Santiago. Ó, só para parênteses aqui, sei que não tem pai, sei que tá brigado com teu pai, tem esperança, porque Deus, ele refaz relacionamento, e pros que já perderam o pai, né, e, poxa, como é que eu pedi perdão pro meu pai hoje? Pode falar com o Senhor, fala com Deus, ele vai ouvir a intenção do seu coração, vai ouvir sua alma, né? E você vai se sentir perdoado por isso e também vai conseguir liberar perdão. Sou uma prova viva disso, então posso falar. Ninguém melhor que ele para conhecer, né? É isso aí. Vamos lá, agradecimento. Não, agradecer, lembrando que a gente grava este programa muito especial pra gente. Muito especial. Toda segunda-feira, às 19h30, mais ou menos, que a gente tá atrasado hoje. Mas começa neste horário, a gente vai até umas 9 e pouquinho aí. Aqui na Nova TV Alto Tietê, lembrando que é uma nova TV, começou realmente agora, nesse início de ano, e tem a ideia de abrangir para todo o Alto Tietê, então a gente faz daqui de Guarulhos, mas que já está chegando em todo lugar. É isso aí. Primeiramente através do YouTube, mas quem sabe no futuro a gente abrir uma porta na TV aberta, já mesmo falando de Deus na TV aberta? Gente do céu. Chama que a gente vai, é isso aí. Vai ser de Macedo, né? Também. Beijo, Deus abençoe. Já voltamos. Rapidinho um comercial só pra gente mandar o link aqui e apresentar o convidado e tudo mais. É isso aí. A gente já volta. Chama, Abner. Beijo. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Voltamos, é isso aí, Alex, muito bom. Conhecendo mais um pastor aqui abençoado, cheio da graça. Pode falar assim, pastor? Cheio da graça? Cheio. É um cara que fala sobre a graça. Pastor Leandro Campos. É isso aí. Muito bom, pastorzão.
Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. É um prazer. Obrigado à sua esposa que liberou. Não, brincadeira. Brincadeira. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado vocês. É uma honra. Prazer estar aqui com vocês. A Louise, ela foi para falar assim, fala meu nome, não é Loice, Renan, é Louise, a Louise. Nós chamamos né? ela de Louise. Louise, Do né? Paulo. Do Paulo. Tem outras, então. A igreja é grande, né? Quando tem mais nomes assim... Mas acho que esse nome não vai ter... Bonito, assim, esse nome, muito bonito. É brincadeira, Loice. Aí passou o seu contato, obrigado pela confiança, né? Obrigado por atender. Estar aqui com vocês. Prontamente, eu sei que o seu dia é corrido, um pouquinho que a gente conversou, né? Mas vamos lá, conversa aí, fala com a gente, quem que é o senhor, como é que... Quem é Leandro Campos? Pastor Leandro Campos. Gente, muito prazer. Primeiro, muito obrigado, Renan, Alex, nosso irmão que está aqui conosco. O Abner. É um prazer, o Abner. É um prazer muito, muito grande mesmo estar aqui com vocês, compartilhando, conhecendo mais um pouco, né, dos meus irmãos. Que a gente vai morar juntos no céu, se Deus quiser. Amém. Gente, eu sou o Leandro Campos, nasci em São Paulo, tenho 42 anos, queria ter 30. Eu também. Mas não tem jeito. Eu tenho 2 filhos, um de 22 anos, vai fazer 23 anos agora, o Vinícius. Tenho o Arthur, de 13 anos, sou casado com a Suzana. Sirvo como pastor na Way. Nós temos essa comunidade, que sou o presidente aí há 6 anos. Vai fazer dia 15 de outubro de 2023 agora, 6 anos de crescimento extraordinário, exponencial. Deus tem dado pela sua infinita misericórdia um crescimento, porque eu entendo assim, ó, a minha função é regar, plantar e semear. Eu não tenho que pensar em crescimento. Deus dá o crescimento. É Ele que dá. É Ele que dá. Então tem que plantar muito, tem que semear muito, tem que regar muito. E você tem um corpo, um time, né? A gente estava até conversando aqui agora, que você tem um time que te ajuda nisso. Tenho. Mas fala um pouco de você, de onde você veio, como é que nasceu. Eu sou de São Paulo. Você sempre quis abrir a Way, não quis. O dia eu vou ter minha igreja. Você vai ver só. Quem me viu passar na prova. Vou pintar minha parede de preto para ficar bonita. Isso eu nunca pensei, mas eu pintei metade. Metade é preta, metade não é. Os outros irmãos, né? Para ficar meio a meio. Nós nascemos em São Paulo, dentro da igreja Pentecostal da Bíblia, né? Desde muito pequeno. Fiquei 30 anos na Pentecostal da Bíblia. Minha mãe, depois, acho que dos 6 anos, que eu já tinha 6 anos, foi para lá. E nós ficamos aí até 2017. Então é sua segunda igreja, né? No caso, a Way é minha segunda igreja. Tá, mas vamos voltar. Nasci dentro de uma igreja muito simples, mas de uma mulher, de uma pastora, uma mulher de Deus, que me ensinou, que me ajudou, que me direcionou, que cuidou de mim, pastora Helena. Tenho ótimas referências. Nasci, eu fui aquele cara que passou pelo Cordeirinho de Jesus, estrelinha, soldadinho, adolescente, jovem, lavamos igreja. Fazia, como é que fala? Cantina no final do culto. Rapaz, eu era líder do grupo de louvor, então você imagina o que a gente teve que fazer naquela igreja. Em 2011 fui co-pastor da igreja. Em 2013 o Ministério Geral me chamou para ser pastor de jovens nacional. Então fiquei o Brasil inteiro aí levando a visão do ministério e tal. Em 2016 eles me chamaram para ser pastor em Arujá, uma cidade, numa casa, tal, que essa igreja já existia há uns 10 anos com outro pastor, e ele mudou de cidade e o presidente... E era numa casa. E o presidente quis que eu fosse para lá, né? E eu prontamente disse não. Foi contra? Como todo bom servo e filho, falamos, não quero. Minha esposa não queria. Mas vocês não queriam por quê? Não, é brincadeira. Não, foram duas realidades. Pode falar a verdade aqui. Duas realidades. Eu vinha de uma igreja muito simples. Certo. Nós estávamos na Barreira Grande, uma travessa da Avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo. Ali era uma outra realidade de social. Social. Só que Deus nos chamou para aquilo. Nós entendemos isso e nós, depois de um tempo de oração, depois de um tempo que eu fui para os Estados Unidos, Deus falou muito forte conosco e a gente começou. Eu assumi lá, nós assumimos, ficamos 1 ano e 2 meses ainda ali. Porém, a vida inteira Deus falava de uma igreja, de um ministério, de algo que estava dentro da gente, algo dentro da gente. Se eu falava para você que eu não tinha pensado, eu já tinha pensado. Mas aconteceu mais de uma forma assim, como Deus quis, do que propriamente eu quis. Eu não sairia, eu não teria saído se não fosse vontade permissiva de Deus.
E foi em outubro de 2017 nós inauguramos a Way. Começamos ali com 70 pessoas, dentro de um shopping em Arujá. É um boulevard, né, que tem ali. É verdade. Boulevard Arujá Lagos. Ficamos ali até agosto. Eu via vocês pelo Instagram, se não me engano. Agosto de 2016, até agosto do ano passado a gente ficou lá. Vai fazer um ano agora, segunda-feira que vem. Vai fazer um ano que nós estamos nesse novo templo aí, que é lá no bairro de Jordanópolis, em Arujá. Amém. Caramba. E Deus tem chamado vocês para atingir que povo ali? Como é que você tem feito esse trabalho? Ah, Renan, quero atender só essa região aqui. Lógico, ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? Sim, Mas sim. como é que... Eu sou uma pessoa que eu tenho uma qualidade, eu vou sem falsa modéstia. Eu gosto de ouvir. Nossa, isso é raro, hein, cara? Eu gosto de ouvir de verdade. Eu sou cara. vendedor e eu tô aprendendo isso até hoje, cara. Sabe por quê? Meu Deus Porque do céu. hoje eu vou te falar quem são meus mentores hoje. Eu tenho a pastora Zenete, que junto com a pastora Deise cuida da gente. Eu tenho uma aliança A Zenete da Lagoinha. Da Lagoinha. Né? Tenho uma aliança muito forte com ela, assim, de parceria de oração. Eles oram pela gente. É incrível. que lindo. É incrível. Uma membra nossa, uma pastora nossa, Karen, que ela é nutricionista também, ela ministra lá na Estância Paraíso, né? Então nós temos a pastora Zenete. Eu tenho o pastor agora, o pastor Elias Dantas, um dos maiores pastores da presbiteriana do Brasil, que ele está nos Estados Unidos. Então eu tenho falado bastante com ele, eu tenho pedido muita orientação. Eu tenho uma mentoria do pastor Costa Neto, da CCRV de Fortaleza. Eles têm já 22 anos de igreja, uma igreja estabelecida, mais de 15 mil membros em Fortaleza, uma igreja grande. Tem me ajudado muito, 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 muito. Que legal, cara. E agora eu tive a graça, assim, a graça do pastor Paulo Borges Júnior. Segunda-feira eu vou estar em Brasília com ele, segunda até sexta. Fui convidado por ele para passar 5 dias lá. Cabe alguém na mala, não? Então, rapaz, tem uma fila. Tô brincando. Tem uma fila. E é isso. Então, Tô brincando, mas é verdade. eu ouço muito o que ele sempre quer dizer. Sim. Então, eu tento errar menos nesse Como é que é a sentido. mesa com esse povo? Por exemplo, com a Vou dar um Zenete, exemplo do vai. Elias. Elias. Do Elias, ele veio dos Estados Unidos, ele me ligou e falou, Leandro, tô chegando no aeroporto 9 horas da manhã, perdão. Falei, pastor, 5 para as 9, eu já tô com o senhor. Ficamos até o final do dia juntos, legal. ele foi para outro lugar. Pastor Zenete, quando eu vou para lá... Pastor Zenete é fora da curva, cara. Eu tenho um respeito por ela. Nunca vi ninguém falar mal, né? Fora do... ela tem que escovar o dente para falar o nome dela. Ela é uma mulher de Deus, cara. É uma mulher de Deus. Às vezes, uma vez eu fiquei com ela 4 horas numa mesa, só eu e ela. Eu acho que eu aprendi mais do que a vida inteira, assim. As experiências e os conselhos da pastora Zenete. E ela é brava, cara. É? Pensa na mulher brava. Bom, É assim. mesmo? Ela leva a sério o daquele evangelho. jeito, devagar. Ela leva a sério o evangelho. A pastora Zenete leva a sério o evangelho. É lindo de ver. É lindo de ver. Que bom. Deixa eu só mandar um abraço aqui rapidinho. Sim, sim. Tá bombando, viu? Tem 40 pessoas. Tá, Pastor, galera é aí, ó, chique. vai. Eu mandei lá no grupo da igreja. mandou. Cássio Araújo tá aí, meu pastor, Débora Barreto, boa noite, pastor. Renata Maia, pastor querido, Seringueira tá aí, boa noite. Sandro Lima, bora, pastor. Marília Melo, boa noite, pastor Lê. Te chamam de Lê? Lê. Meu nome é Lê. Pessoal, pode fazer pergunta pro Lê Tá aí. em casa. Emerson Duarte, bora, pastor Andrão. Camila Barbosa, Sandra David, ou Davi. Boa noite, pastor. Beatriz Jesus, boa noite, pastor. Raquel Mazucci. É meu povo, cara. Feliz e abençoada noite nova. Quantas pessoas tem na igreja? Total dá 1.800 e poucas. Pronto, assim. daqui a pouco tem 1.800 comentários. Marcos Marques tá aí, boa noite, pastor. Carla Amaral, boa noite, pastor. Ó, começa a falar, o pessoal vai indo, tá vendo? Jonathan Gucci, Dog, boa noite, povo de Deus. Jonathan é meu irmão, cara. O negócio dele com cachorro, pelo jeito? Não? É que ele tem negócio de cachorro, mas a gente gosta de comer junto, entendeu? Sério que eu gosto de comer? Imagina. Aqui gente tá também. pra marcar A gente não. Esse Nossa, lado aqui tá mais pesado. Menos do Abner. né? Juliana Cubas, boa noite, pastor Lê. Tatiana Gonçalves, pastor Lê, é bênção bom. demais. Gabi Baró, boa noite, pastor abençoado. Juliana Almeida, boa noite, pessoal. Pastor Lê é top. Deixa eu perguntar aqui, como é que essas pessoas te influenciam, por exemplo? Esses líderes que
tem uma referência, uma relevância no Brasil, né? Não, mas é assim, antes eles me influenciarem de ter isso, eu ouvi muito já, né? Pastor Paulo Borges, eu ouço ele desde 2014, e agora eu tive a oportunidade de falar com ele, de estar com ele. Já era mentoreado pelo YouTube? Então, como todos, né? Como todos, né? E agora a gente vai estar em 25 só. Eu cheguei pro meu pastor, eu falei assim, pastor, o senhor está concorrendo com outros pastores, pastor. Aí ele, é verdade, filho, o que foi? Falei, pastor, ó, eu tô assistindo. Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, pastor Lucinho Barreto. Ele, Renan, mas é verdade. É uma influência que, né, querendo ou não, quem tá buscando a palavra não escuta só o ler. Não, né? Hoje a igreja tá aqui, né? Hoje, qualquer coisa que você fala no púlpito, que o pessoal achou que tem dúvida, ele já ouve o Luciano, o Hernandes. E tá bom, se ouvir o Luciano, o Hernandes, igual esses nomes, tá caminhando bem, tô feliz demais. O duro que eu não ouvi outros. É verdade. Júnior Trovão, não é brincadeira. Lembrando que a galera vê muito na internet, mas o pastor de casa da igreja é o pastor que precisa. Né, é assim, ó, existem os pastores de internet, mas no velório quem vai sou eu. É isso aí. Chupa essa manga, povo. No aniversário também. Chupa essa manga, quem vai é o pastor. Se não vai ele, vai alguém de lá. Eu, Carlinhos e os irmãos. Deixa eu só terminar. Lúdio Oliveira tá aí, boa noite, pastor Lê. O Jonathan falando, o cara revelando meus mistérios. Viviane Aline, pastor Lê, ótima noite. Flávia Cavalcante, pastor Leandro, uma bondosa. Quem tiver alguma coisa legal para conversar do pastor, um fato engraçado, pode mandar aí também. Beatriz Jesus, pastor, fala sobre as diferenças que decidiu implantar na igreja diferente das mais tradicionais. Nossa. Uma boa. Assim para começar. O que é o tradicional? O que o senhor entende então como tradicional? E o que é o... Cara, eu penso que o tradicional... Pastor Léo é o pastor novinho agora, então. Eita, mas eu não sou, né? É que o pessoal... como eu sou novo em Arujá, eu tô há 8 anos em Arujá, vai fazer 8 anos em Arujá, o pessoal acha que eu comecei agora, mas eu tô na caminhada há muitos anos, né? Na verdade, a ideia de fazer uma igreja um pouco diferente da tradicional é você... Toda dor gera um chamado. Verdade. É você já ter passado por algumas coisas que você viu que não deu certo. Então, por exemplo... O menino que entra na minha igreja de boné, de shorts, e ele vê um cara lá na frente, e não tem nada contrário a ninguém, tá? Pelo amor de Deus, é só forma de enxergar, eu respeito todos os irmãos, tá tudo certo. Os irmãos, o menino que vê o pastor um pouco mais, não mal vestido, nem de bermuda, natural, ele se conecta um pouco mais. É lógico. Ele se conecta mais, porque fala assim, pô, espera aí, esse cara, ele se veste, né, não tem aquele tradicionalismo todo, ponto. Tá. Eu entendo que a igreja não é teóloga. A minha função é muito mais difícil, porque é muito mais fácil eu pegar a aula da teologia, que eu tenho um seminário teológico na igreja, e pregar no culto domingo, meu irmão. Só que a minha função é qual que é? Jesus fez isso. Jesus pegou as coisas naturais e transformou em eternas. Jesus falou de flor, Jesus falou de campo, Jesus falou de lírios. De peixe. A gente tem que falar o quê? WhatsApp. A gente tem que falar da Larissa Manoela aqui hoje. Tá bombando. Entende? É isso. Tá atualizado. Ela pedia dinheiro pro pai dela pra... Não é brincadeira. Então é isso. Aí quando a gente começa a igreja, eu entendo exatamente que eu quero atingir quem não é crente. Arujá tem 93 mil habitantes e tem 25 mil membros. 25 mil crentes. Tem quase 70 mil pessoas. Quase 70 mil pessoas. Então, quem é o público que eu quero atingir? 68 mil pessoas de Arujá, que não conhecem Jesus. Sim, e quem não conhece Jesus, como que a roupagem disso tudo fala? A gente sabe disso. A roupagem fala. Se eu for pensar nisso, eu faço isso. Em contrapartida, eu tenho algumas estratégias no sentido de evangelismo. Eu faço curso de casamento. A maior porta de evangelismo minha é o curso de casamento. Porque pra você que era as crianças. Um vizinho chega pra você e fala assim, você não quer fazer um curso de casamento na minha igreja? Não é culto. Acabou. Eu preciso do cara 3 meses comigo. É um curso de casais? Curso de casais. É um curso de casais. Você só puxa o anzol no final, né? Acabou. A comunhão vai trazer o cara. Como é o nome daquela igreja do seu tio? Edificando Adoradores. Edificando Adoradores. Eles têm um trabalho com casais também. A maior porta de entrada deles também é assim. Lá é 3 meses. É toda sexta-feira, batendo. Então a gente faz. Agora vai iniciar os cursos e tal. Hoje está tendo reunião lá com os líderes.
Então, Você vê que legal, né? várias Porque portas. assim, é uma coisa que a igreja, e acho que é do Brasil toda, precisa se preocupar. Casais, Verdade. infantil. O senhor é meio mal educado, né? O senhor começa a pregação sem dar para o senhor, né? Tem um negócio que eu tô Ele curioso falou que eu não também. sabia, velho, E cara. tem um negócio que eu tô curioso. Fala ela aí. Tô brincando, viu, pessoal? Pede pra ele contar a pregação com ceviche. Puxa vida, cara. Quem falou foi a Paty? Ceviche? Ceviche é um peixe. Paty é minha irmã e a Marília. Tem gente, ó, realmente essa pregação com ceviche deveria ser repetida, dessa vez com coentro. Cara, eu tava fazendo uma série de mensagens, eu prego por série de mensagens, e tava falando sobre vivendo uma vida de amor. E Jesus assou pão e peixe para os discípulos no final da sua... depois da sua ressurreição. E eu fiz um ceviche na hora. Eu amo cozinhar. Eu amo É comer, mesmo? amo cozinhar. Chama Na mais hora ele. ali. E eu falei sobre amar, cozinhar também é amar. É verdade. Porque a gente pensa que espiritualidade é só falar em línguas, é só profetizar. Espiritualidade é você ter compaixão de uma viúva que perde o filho. Espiritualidade é você olhar para alguém que está machucado e mesmo você tem escala no culto, você tem que parar para pagar o hospital do cara. Então, Jesus espiritualizou, humanizando, e a gente quer, a partir da nossa humanidade, espiritualizar algo que ele não mandou a gente fazer. Então, eu penso que fazer comida para o outro diz muito. Diz muito. Eu gosto de fazer comida com o pessoal perto de mim ainda. A gente vai fazendo, vai conversando. Essa resenha O churrasco é ótima, não pode né? ter tempo. Verdade. Eu também penso assim. A mesa é só o caminho. A mesa é só o carro que nos leva para a comunhão. É o elo, né? É o elo. A comida é o elo. Então, eu quero fazer discipulado. Então, vamos fazer uma roda aqui, vamos toda segunda-feira, vamos abrir a página do livro. Discipulado não é isso. Tem isso, mas não é isso. Entendi. Entende? É a comunhão. Então, essa mensagem do ceviche ficou cravada assim, porque ninguém pessoal esperava. falou. Eu puxei uma panela, Eu acho comecei que... a cortar o peixe ali na hora. Eu acho que todo mundo queria pegar um pedacinho e não conseguiu. Ou deu? Eu Deu fiz- fome em todo mundo. Não Daqui tinha. a pouco eu passo uma peça com temaki lá. Ó, pessoal, vocês aí, ó. E não comeram. Ó, a Gabi, a gente falando de casais, né? A Gabi Baró falou assim: através do curso de casais, nos firmamos no ministério e a minha casa foi edificada. Glória a Deus. Glória a Deus, Gabi. É isso aí. Acho que esse é o intuito, pô. fundamento. É isso. O senhor falou de comunhão. Como é que o senhor faz a comunhão com as pessoas da igreja? Porque o que o pessoal reclama? Não a sua, né? Tô fazendo a maioria. Pô, acabou o culto e aí? O que a gente faz agora, né? Como é que você faz a comunhão lá? Tem algum momento? Então, Renan, Perguntando de Você alegre sabe que eu tenho um maior mesmo. desafio, né? Porque a igreja sai. A gente tem vários tiros assim de aumento na igreja. E desse um ano pra cá foi mais de quase 1.000 pessoas. E como faz pra comportar? Em Então, um é ano, de- você... Quase 1.000 Vocês, pessoas. né? Vou falar. O último café de integração sábado agora tinha 140 pessoas novas nos últimos 2 meses. Nossa, que louco, mano. Então é muito difícil você falar um tema desse sem estruturar a Eu base. acho que Deus é contigo. Sem Acha? estruturar Eu a acho. base. Eu acho que Deus é contigo. Eu acho que é. Tô brincando. Estruturar a base e servir primeiro a base. O povo que atende o povo, né? É Sabe o que estrutura, acontece né? na É igreja? estrutura, Eu vou isso. falar aqui Vamos pra lá. vocês um negócio. Boa. Abre o coração. Largo doce. É. Lembra de Naamã? Cara, Naamã tava leproso. Ele sai da Síria com 350 quilos de prata. Sei lá quantos quilos de ouro, com roupa de veste real. Isso dá quase 10 milhões de reais. Um peso danado. Ele sai da Síria, vai até Israel. Quando ele chega lá, o Eliseu manda ele mergulhar e não aceita a oferta dele. Eu fiquei pensando, esse cara, ele só precisaria ter levado uma toalha na viagem. E ele carregou um peso muito grande. O evangelho é a mesma coisa. A gente carrega tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e Jesus nos deu balde, toalha e água. Então tá na hora da igreja voltar às práticas simples. O que é prática simples? É a intenção de sentar à mesa para acessar coração. Porque discipulado não é uma via única, como muitos irmãos fazem. Verdade. Discipulado é via dupla. verdade. Cara, eu tô aqui, tô aprendendo com vocês, vocês vão aprender comigo. Ah, mas o cara começou na igreja há 5 anos e começou há 10. E qual o problema, meu irmão? É isso. O quanto a gente já não pregou sobre o ladrão da cruz. E ele não ficou um dia na igreja. Ah, e quantas vezes você pregou pra 2, 3, 10? Né? Então, eu penso que, voltando na comunhão, é estar perto.
É estar junto. A igreja, quando vive um propósito e todos entendem propósito e identidade, a gente começa a fazer tudo intencional. Eu estou pregando agosto e setembro, é identidade e propósito. Se virar essa chave, nós não vamos trabalhar para comer. A gente não vai pegar... A lei fala assim, ó, você trabalha 6 dias e descansa no 7º, não é? Mas e Adão? Como que foi Adão? Adão nasceu no 6º. O primeiro dia de vida do Adão foi aonde? No 7º. No descanso. O que quer dizer isso? Eu entendo quem eu sou, eu descanso no Senhor, eu confio no Senhor. A partir daí, eu vou viver aquilo que Ele mandou. Então, minha segunda-feira é melhor que o domingo. Dia de Footway ainda. Footway. O pessoal tá falando. A terça-feira tem que ser melhor que o domingo. Porque eu tô vivendo meu propósito, tô vivendo aquilo. Então, o culto não é a igreja, o culto é a celebração de um trabalho. O culto é a celebração de tudo aquilo que acontece na igreja. Acontece, né? Que já aconteceu. Entende? Entendi. Então, quando vira essa chave, as coisas se tornam mais leves, mais fáceis e intencionais. Então, pô, tô no trabalho, segunda-feira à tarde. Eu tô servindo meu patrão. Eu ensino os funcionários a servir com excelência. É melhor. Fazer com excelência, cara. Ah, mas eu não gosto do patrão, eu não gosto de nada. Meu, faça com excelência. Deus tá tratando com você ou tá tratando com alguém lá. Faça tudo com excelência. A gente não entende. Por quê? Eu não dependo de salário para comer. Eu vivo de propósito. Quem depende de salário é escravo. Eu sou filho. Amém. Entende? Verdade. Quando vira essa chave, tudo muda na nossa vida. Tudo se torna mais leve. Então, eu vivo igreja hoje. Claro que não é fácil. Cara, não é fácil. Não é. É uma estrutura. Agora a gente tem feito toda a gestão, toda a estrutura, formulários. Sabe aquele negócio de você montar para franquias? A gente está fazendo isso da igreja com todos os ministérios, para deixar tudo estabelecido. Gestão mesmo. Por que eu estou fazendo tudo isso? Além de pensar, se Deus quiser multiplicar, vai estar pronto. Porque Vai multiplicar. Deus chega para Adão Já e fala tá assim, multiplicar. Adão, cuida do jardim. Quando Adão nasceu, a comida já estava na mesa. No 3º e 4º dia, a comida estava pronta. Era só para ele cuidar, cultivar. É igual a gente. Já tá... Quantas vezes... Você tem filho pequeno? Tem? Quantos anos? 5 e 2. 5 anos. Você tem, Alex? 9. Os filhos de vocês alguma vez bateu na porta do seu quarto de madrugada, 4 da manhã, e falou assim, pai, eu tô muito preocupado. Será que vai ter café da manhã pra gente tomar amanhã? Nem a pau. E a gente fica, né, Cadê cara? pão de queijo? E a gente fica. Ou a gente não conhece o pai que a gente tem, ou a gente não sabe quem nós somos. Verdade. Então, se isso virar na nossa mente, amigo, aí na igreja eu sirvo na recepção, eu dou aula de casados, eu sou pastor. Aonde eu estiver, eu tô vendo propósito. Não tem guerra. Não tem guerra quando as pessoas sabem quem são e o que estão fazendo e para quem estão fazendo. E o povo que tá abaixo de você entende essa cultura. Cara, eu tô há 6 anos pregando a mesma coisa. Tá só não dando entende certo, quem né? é burro. Eu posso falar o senhor não, mas só não entende quem é burro. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que tá aí, ó. Maria Lúcia tá aí, Pastor Leandro é bênção. Amanda Oliveira, bênção, curso de casados. Késia Santos, foi a melhor, que tá falando do Servite. Juliana Almeida, segunda-feira não, dia de Footway. É isso aí. É futebol da igreja, é isso, da galera? Futebol dos meninos da igreja, os caras que é magro. Sem sair da cruz, viu? Pelo amor de Deus. O futebol da briga. Deixa eu ver quem mais aqui. Os caras vão xingar o outro e falar, É, vai, não dá, filho não de dá, não dá. circunciso. É. Né? Janaína Menezes, nós vamos para o café de final de culto e nunca mais larguei Jesus. Amém. Tem café no final do culto. Se não tiver, não tem culto. Você não entendeu. Tem 2 garrafas de 6 litros de café, Nossa. uma com açúcar, outra sem açúcar, para todos os irmãos tomarem. É isso aí. Que gostoso. Beatriz o evangelho é simples. Juliana Cubas, balde, água, toalha, esse é o evangelho simples. Alexandre, Way House, uma casa de Deus maravilhosa, alegria de fazer parte dessa família. Tiago Pedro, discipulado é uma troca, uma conversa, uma comunhão que abre os olhos e traz a revelação. É isso aí. Pesado, Como é forte, que é hein? lidar com esse crescimento assim exponencial? Por mais que você saiba que Deus falou contigo, que... Ô, Renan, eu passei uma fase muito difícil o ano passado, porque nós, em março, decidimos mudar e eu assumi a obra da reforma. Você imagina o que é a obra da reforma? Você é doido. Nós iniciamos literalmente a reforma em 2 de maio. 2 de julho,
o meu pai fica doente. Do nada. Meu pai não tinha nada, Renan. Meu pai fica doente, e descobre que tem tumores espalhados na cabeça, no pulmão e... esqueci, mais um lugar. O médico deu 4 meses de vida para ele. Então a gente tem a reforma da igreja, eu tenho o meu pai, porque é eu e meu irmão, né? Eu e meu irmão, minha mãe, minha família. A gente é muito unido, muito junto. Foi muito difícil, porque a igreja estava crescendo, a gente estava reformando com meu pai. Vivendo uma alegria no meio De da 18 dor, de né? dezembro ele faleceu. E querendo ou não, eu na minha cabeça eu não pastoreei nessa época. Eu pregava. Os meus líderes ficaram soltos. Eles sabem disso. Por conta da situação, porque eu não tinha como fazer. Não tem como mesmo. Um dia sim, um dia não, eu dormia no hospital. Outro dia minha mãe, outro dia eu dormia. Aí os irmãos da igreja, que são, cara, eu tenho uma igreja abençoada mesmo. Eu sou abençoado. Os irmãos iam lá para dormir com meu pai, pra gente poder descansar. Que bênção. Então, mas emocionalmente isso é muito pesado. Então, eu não enxerguei o boom da igreja. De agosto, quando a gente mudou, no primeiro café de integração tinha 330 pessoas a mais. Nossa. No último passado teve 200 e pouco, agora 100 e pouco. Mas cada 2 meses a gente faz um café de integração. Imagina, chega no primeiro café e fala, não, pessoal, vai ter café ali para vocês, um chocolate. Prepara aquele café para 60 aquela galera. pessoas. Né? Chega a 300. A gente faz inscrição, né? A gente faz inscrição. Tô brincando. Mas assim, a igreja cresce e eu não enxergo. Em fevereiro, depois eu tive que sair um pouco. Eu falei, gente, eu preciso descansar. Eu volto, eu fiquei 2 semanas fora, eu voltei. Aí eu fui ver o que tinha acontecido. Aí fui retomar, pastoreio, vamos ver o que está acontecendo, vem cá, volta aqui. Agora as coisas estão fluindo de novo. Mas é legal que você já estava vindo estruturando isso, então, né? Os irmãos que estão comigo, por exemplo, a Bia falou agora há pouco. A Bia, eles são líderes do Way College, nosso colégio de liderança. Eu tenho gente muito boa perto de mim, cara. Deus foi gracioso. O colégio de liderança que você fala não é só um material pronto, toma aqui para vocês e obrigado, né? Geralmente são cursos, né? Então a gente tem feito a visão da igreja. Não, e a mesa, né? Mesa, visão e fora as reuniões de alinhamento de pastoreio que a gente faz. Renan, deixa eu falar mais aqui rapidinho. Maria Helena, pastorzão, incrível, igreja demais. Camila Barbosa, pastor Lê, acolhe famílias. Cássia Araújo, uma igreja que acolhe muito bem. Simone Facnet, deve ser isso? Uma igreja que acolhe e serve de verdade. Arturo Corrales, Leandro, pastorzão do Ceviche. Esse cara é peruano, Arturo. Ele mora em Guarulhos, é um irmãozão querido. Arturo. Jandira Borges, eu gostava quando tinha bolo, a Whey é mesa sempre. Aqui a Jandira fazia o bolo. Tatiana Gonçalves, nossa ceia não tem acepção de pessoas. Eita. Bênção demais. O que seria isso, pastor? Vocês vão mandar eu embora, hein? Não, pode falar. Se eu discordar, eu falo. Eu tá dou bom, ceia pra todo mundo. Certo. Até pra quem não é batizado. Eu dou ceia pra todos. Tá, entendi. Então o irmão que chegou lá e não é batizado, ele toma ceia. Ele participa da mesa com a gente. Depois batiza. É porque assim, eu tenho um princípio que quando Jesus fez a ceia, aquele texto de 1 Coríntios 11, Paulo se refere à noite da traição. Quem é que traiu? Foi Judas. Judas estava lá no meio. Judas, que era filho de Satanás, tomou ceia. E quem sou eu para julgar o irmão que está do lado? Se Jesus deu ceia para todos, e eu penso que a ceia é ao contrário do que pensam. Eu penso que ceia é para quem está enfermo. Não é para santo. Mesmo porque quem tem coragem aqui de bater no peito e falar assim, eu tenho possibilidade de tomar ceia? Se auto-julgar. Eu sou o cara mesmo que, Jesus, não precisa nem ter morrido, hein? Fica suave. Eu sou o cara. A gente vai entrar no Hermínio. 1 Coríntios 11. Não vou entrar no 1 Coríntios 11. O apóstolo Paulo vai falar, se lerem desde o primeiro versículo, eles vão entender que aquele texto é para uma divisão na igreja dos ricos e dos pobres. Era a divisão do cara não saber que, esse salgadinho é só pro Alex e não é pro Leandro. O tema ceia. Porque o Paulo fala assim, verdade, não toma com a sua condenação. Condenação de você não saber dividir o corpo. Tá falando pra crente. Então, a gente tem... Dá conversa. Dá conversa. E é isso, a gente dá ceia pra todos. Alexandre, pastor que ama verdadeiramente a obra.
Débora Barreto, sou discriminada por isso. A Igreja Católica, ela faz isso. O que o senhor está fazendo? Tem uma... Desculpa, tem um Pode comentário falar. aqui que falou assim, o Alexandre. Se tá em pecado, toma 2 ou 3. Eu falo isso. Assim, gente, se você pecou mais, então pega 2 cálices. Porque eu já ouvi isso, né? Pô, pequei, caí e tal, e agora? Não vou tomar. Eu falei, não, cara, agora que você tem que tomar, é pra isso que serve. É a mesma né? coisa de você ir pra UTI e não tomar remédio. É isso aí. Não, Não vai tomar remédio não, que tá doente. Não, É claro que tá doente. Ô, pastor, É porque a gente quer, aí eu vou falar pecador que eu sou também. A gente quer colocar um limite no que Deus pode fazer pra gente de acordo com a nossa própria lei pra nós. Ah, Deus pode me perdoar, mas eu não me perdoo ainda, então eu não vou tomar. Não, cara, não depende de nós, né? Não vai entrar na graça, isso né? aí pode cair no âmbito de religiosidade, muitas vezes. Muito. Né? Não, cara, lógico que Aqui o Lê falou assim, ó, eu achei interessante, eu gostaria também de falar sobre isso. Me impressiono com o tanto de pessoas que aceitam Jesus a cada culto que participam na Way. A quantidade é grande, todo culto? O que eu tô vendo aqui, cara, não é sobre você. Não, Mas não é isso que é. É a simplicidade. Não, porque assim, Mas eu cá acho- entre nós, o cristão faz o quê? Pode ir lá que o pastor prega bonito, que não sei o quê, não sei o quê. Cara, amém. Você tem uma forma, uma visão que é de Deus e amém. Mas não é você só pregar, Claro que é um corpo, literalmente. Renan, É um reino de Deus Ô, entre Renan, eu nós. sei das minhas fraquezas. É. Eu sei das minhas falhas. Eu não tenho possibilidade disso não, Renan. Nunca será sobre mim. Eu dependo de Jesus. Cara, tem uma média de 50 pessoas que recebem Cristo por mês na igreja. Que louco, cara. Teve um culto que... de uma quinta-feira... Eu nem que vou perguntar 15 quantos pessoas- ficam, porque já tá ficando. Ah, mas é uma média boa, né? 15 pessoas aceitaram Jesus num culto. Então, ontem foram 10 pessoas que aceitaram nos 2 cultos, vamos, mais ou menos. Você faz 2 cultos no domingo? 2 cultos, diferentes, né? São duas... O povo que vai de manhã não vai de noite, e etc. Tá. Ah, e o povo serve como, assim? Você tem uma agenda que você faz? Você sempre viveu da obra, viveu lá Não. fora? E como é que é aqui? Eu sou contador, né? Minha vida inteira eu trabalhei em escritório de contabilidade. Eu trabalhava na Faculdade de São Marcos, aqui em São Paulo. Depois, quando eu fui para Rio Claro, eu trabalhei em escritório de contabilidade. Voltei para São Paulo também. Depois eu fui trabalhando de contador num escritório de advocacia. E depois eu fui para a área financeira. E fui ser gerente financeiro de uma importadora fiquei nos últimos 10 anos. Até o momento que Deus me chamou para ficar integral. Eu não tinha essa vontade. Por mais que soubesse que Deus ia fazer algo... Porque não é fácil. Eu tenho família, tenho Não é 2 mesmo. filhos, cara. a gente já vai entrar nesse ponto aí. peraí. Não é tão simples assim. Porque assim, a gente vê muita coisa por aí, mas para mim não foi tão simples, nem para minha esposa. Minha esposa era gerente de RH, ela cuidava de 8 mil funcionários. Então, a gente passou um processo muito difícil no começo da igreja. Ela teve câncer, ela teve febre amarela, Deus curou de forma extraordinária. Glória a Deus. Nós temos uma história bacana no começo da igreja. Testemunho. Testemunho muito forte. Fizemos 5 anos agora que ela foi curada e deu alta, o Hospital Glória do Câncer a Deus. deu alta para ela essa semana passada. Quem pode dar um glória a Deus por isso Glória aí? a Deus, é. Então, assim, para nós não foi esse negócio de oba-oba. Porque eu fui para trabalhar na obra sem salário. Eu fiquei 1 ano e meio sem receber R$1 da igreja. E sabia que a igreja não tinha. E Deus falou, Deus mostrou, Deus me direcionou, Deus me arrancou da empresa. Deus não só falou, Deus me arrancou. E como é que faz, né? Eu trabalhava na importadora e assim, eu trabalhava com um judeu. Amo ele até hoje, cara. Pensa num cara incrível, que eu amo muito mesmo, como meu irmão. E eu e ele começamos. E a importadora foi tomando corpo, e eu geri tudo ali, a gente foi vendo o crescimento e tal. O dólar chegou a 4. E para nós foi absurdo, a gente importava utilidade doméstica. E aí começou a cair, a gente fez uma compra, a gente tentou entrar no produto de Natal, fizemos 365 containers, compramos errado, porque a gente não conhecia. Então, a gente foi indo para baixo, assim. Mas eu pensava assim, eu mando todo mundo embora e eu continuo eu e ele. Do jeito que começou. Reduzo meu salário, tá tudo tranquilo. Um dia um irmão me liga, tá comigo, hoje é meu pastor de intercessão. Ele é integral na nossa igreja também. Ele falou assim, Lê, Deus falou que você vai viver da obra, viu? Você sair logo da empresa. Eu falei, cara, você tá louco, bicho. Você não me conhece. Quem falou com você, cara? Né? Você é da intercessão, quem falou com Precisa você? orar mais. É. Sei que depois de uma semana ele me ligou de novo.
Aí me assustou. Ele falou assim, Leandro, Deus vai te arrancar da empresa e vai fechar as portas. Uau. Eu não vivo de profecia, cara. Eu sou o cara que mais ensina a não ver de profecia. Recebeu muita profecia antes de abrir a igreja? Muito. Não é que você é cético. Não, ao contrário. Só que, sabe aquele negócio de você ensinar o seu filho a não do depender cara. de uma coisa? Beleza, eu sei. Que se vier, é lucro. Amém. Perfeito. É isso que eu faço. Amém. Nem todos entendem, mas eu não tô nem aí. Não, mas eu prego assim. É isso aí. Aí, Não, você cria uma dependência num cara e... é isso. o Mas cara- e hoje muitas igrejas estão dependentes disso, velho. Deus nos livre. Não, o cara fala uma coisa que... Tem um dia que o cara não tá bem e vai falar um negócio do coração dele. Legal. Porque tem uma coisa, o profeta, se você vai pedir oração pra ele, ele sente na obrigação de falar alguma coisa pra você. É isso aí. Tá aí, eu já fico doido com isso. Aí ele me ligou de novo, falando que Deus vai te arrancar. Quando ele falou isso, meu coração deu aquela... O patrão me chamou 2 minutos depois que ele desligou o telefone. Falou, Leandro, vamos pensar. Poxa vida, eu tô com os meninos aqui. Eu acho melhor, eu vou dispensar você. Fica mais 6 meses aqui, eu vou dispensar você. E aí você vê outra coisa, eu vou falar com um amigo meu que tem uma indústria e tal. Falei, fique em paz, chefão, fique em paz, que eu já entendi tudo, tá tudo certo. Ainda fiquei mais um tempo lá com ele. Fui pra indústria de um amigo dele. Ainda foi. Não deu nada. O cara me ofereceu um salário, sei lá, 25 mil reais por mês. O cara, no primeiro mês, eu fui receber, ele me pagou 2.500. Ele falou, não, eu te falei 2.500. Eu falei, você tá louco? Pra você ver que loucura que aconteceu. Não Como era Deus, pra estar lá. Deus é né? muito que da hora, aconteceu, né? cara? Deus é muito... Ainda não tá zoa, ainda entendendo, né? zoa, Você né? não tá entendendo. Tá de Tinha e-mail, brincadeira, tinha contrato, cara. tinha tudo. Aí eu já entendi, minha esposa falou, Leandro, larga logo disso, vamos. Aí foi. Foi Cara, a 2018. sua esposa abraçou a ideia e ela foi. ela que deu a última palavra. Aí. Senão não ia. Porque, assim, Como é que ela chama? Suzana. Você é o bichão mesmo, hein, Suzana? É a Suzana. Porque eu acho que é a família, né, cara? Não tem jeito. Aí a gente reduziu tudo. Ficamos com o salário dela durante um tempo. Quando ela teve câncer, ela teve que se afastar da empresa, aquela coisa toda. Mas quando ela voltou, que já tinha operado, o patrão também demitiu ela. Uau. Só que depois, Mas já sabia, tava tudo alinhado. Deus para já que- direcionou tudo. E os filhos? Porque aí você já tem um maior aí na história, né? Tenho. O meu filho era nadador profissional de natação, né? Ele participou do Campeonato Paulista, Ah, contra o que legal. Cielo e tal. Ele veio morar comigo, ele não é da minha esposa, né? Ele veio morar comigo com 19 anos. Eu fiquei com ele até os 4 anos, em Rio Claro. E ele veio morar comigo com 19 anos e tá terminando a faculdade de nutrição agora. Então, em dezembro ele se forma Vai fazer um ceviche lá. e ele... Não, mas como é que foi? É meu, né? Mas como é que foi ele entender isso tudo? Esse processo todo? Eles enxergam o propósito, cara. Não deu tempo É a mesma de... língua em casa. Não deu tempo de... O sonho dele Não. é esse hoje. É difícil, irmão. Lógico que Né, é. o pai- Mas não é fácil. Ele tá falando aqui com alegria ainda, mas não é fácil, não. Não é fácil, porque querendo ou não, tinha um padrão de vida. É lógico. Eu tenho uma casa em São Paulo tal, mas mesmo assim muda muito, né? Hoje eu ganho 4 vezes a menos que eu ganhava. Sem dúvida. Posso ler aqui, né, rapidinho? Pode. Deixa eu tirar essa dúvida, já aproveitar e fazer essa pergunta. A Beatriz falou assim, pastor, explica sobre não ter EBD. Escola Bíblica. Nós temos... Isso é coisa de pentecostal, irmão. Deixa pra lá. Não, aqui a brincando. EBD acaba sendo de domingo, né? É. A gente tem Tem os dois cultos. o curso de casamento, o curso de educação de filhos, mas eu tenho 1 ano e meio de discipulado bíblico, que para nós é como se fosse É, EBD EBD. de outra forma. Tá Então, o ótimo. discipulado bíblico Só mudou o entra... nome. É só um alinhamento diferente. Exatamente. Marília Melo, pede para ele falar o que acontece depois do encontro de jovens, 14 mais, no estacionamento da igreja. Ninguém vai embora. Vôlei, skate. Eu tive um problema, rapaz. De 14 a 17 anos é 3 da tarde no sábado. Um vizinho com toda a educação mandou uma mensagem para mim e falou assim, pastor, deixa eu te pedir uma coisa. É 2 horas da manhã. Nossa. Os meninos estão jogando vôlei, mas tem uma senhora aqui. Aí eu tive que pedir para eles reduzir até as 10 da noite. Mas o pessoal não ia fica embora, lá, né? cara. É O gostoso. cara foi educado mesmo ou não? Foi educado, Que foi bom, educado, que foi bom. educado. Porque a gente, às vezes... Se cair a limita. bola no meu quintal aqui, Não, pastor, eu vou furar essa porcaria. Não, ele até falou assim, olha, é bom, é saudável, a gente vê que os jovens estão aí, mas a minha Ah, que mãe é legal. muito idosa e eu pedi perdão pra ele, e nunca mais aconteceu. aí é melhor não. É isso. Samuel Cardoso, eu amo as mensagens do pastor Leandro. Ontem me despedi dele. Foi.
E da sua esposa, pessoas maravilhosas. Estou indo para São Paulo de mudanças com o coração apertado, já com saudades, mas não vou perder as lives. O Samuel tá indo pra Zona Sul, lá perto vai longe do pra zoológico, aí não tem como. Ai, não. Aí fica distante. Vai vir visitar, né? Mas logo ele volta, a gente vai pra lá, né? Já tem outra porta. Café Nostálgico, Way House é uma casa de Deus maravilhosa. Paloma Vena, deve ser. Amo minha igreja, Evangelho da Graça, temos. Débora Barreto, Deus tem me abençoado grandemente depois que comecei a congregar na Way. Sou grata por tudo, principalmente estar no Dorcas. Cara, Dorcas é um projeto que é o meu xodó. Quem que era o Dorcas, né? Ah, Dorcas. Dorcas era discípula. A única mulher chamada discípula na Bíblia. E ela costurava. E quando Atos... Pro Paulo? Não, pro Pedro. Em Atos fala que ela morre. E as mulheres com as roupas nas mãos vão falar com o apóstolo Pedro, porque ela é muito importante para ele. E o apóstolo Pedro vai lá, ora e ela ressuscita, e entrega Dorcas de novo. Eu fui para First em Orlando. E lá em Orlando, todas as crianças que nascem recebem um macacão e uma carta da igreja. Então, você teve filho em Orlando, na Disney, recebe um macacãozinho com uma carta. Eu achei aquilo incrível. Eles têm um projeto de mulheres que costuram. E eu tinha acabado de pregar sobre Dorcas na igreja quando eu fui pra lá. E eu fiquei com isso no meu coração. E há 3 anos atrás, eu tava tomando banho pra ir pro culto de manhã. Deus falou assim, hoje é o dia de você dar start no projeto Dorcas. E eu, como assim? Você vai entregar uma Bíblia. Hoje a gente entrega uma Bíblia, um travesseiro que a Air France nos dá. Legal, cara. Tem as irmãs, toda terça-feira vão pra igreja, tem máquina de bordar, tem costura, elas bordam todos os travesseiros, elas fazem aquelas barrinhas, tem um kit de higiene que uma farmácia Drogalis nos doa, tem a Bíblia, tem uma sacola. Toda criança que nasce em Arujá... Nas 2 maternidades. Todos os dias, 2 mulheres vão nas maternidades e entregam um kit para as crianças que nascem. Então, agora a minha norinha me atualizou ontem. Nós, nos últimos 3 anos, entregamos 3.800 kits, mais ou menos, para as crianças. É mais ou menos o que nasceu em Arujá esse tempo todo. Exatamente. Aí. Que legal, hein, cara? Tivemos um tempo parado, porque da pandemia que ficou fechado, que não podia entrar, né? Não tem como, né? Alguns meses ficou assim. Caramba, que legal. Mas é muito legal porque, olha que é... Pensa comigo sobre discipulado. O projeto Dorcas é um projeto que, a priori, poderia ser evangelismo. Eu não trato como evangelismo. E chega a gente na igreja falando, olha, eu ganhei um travesseirinho. Pouquíssimas. Poucas pessoas. Eu até acho estranho isso, tá? Mas eu entendi em Deus. Eu entendi em Deus. Porque a priori eu acho que era esse o propósito. A ideia. Mas depois eu entendi. Falei, Deus, eu tô levando Bíblia. É semente. Ponto. Terceiro, as mulheres em si. Sexta-feira teve um café com quase 40. Assim, comunhão, e tem discipulado entre elas. Então elas ficam lá na máquina, daqui a pouco uma começa a chorar, outra começa a falar, elas se conhecem, elas estão juntas. Comunhão já ali, né? A gente pode chamar as irmãs do coque, elas? Elas quase são, mas elas são moderninhas, sabe? Eu até tenho uma... Coque moderno. Eu até tenho uma crítica pra fazer. Porque eu acho que as vós... Tinha que ser vó igual antigamente, cara. Vocês não acham? As vós todas cheias de... Tudo modernonas, vó. Batom vermelho, loira, né? Tudo... A Cássia falou, Dorcas é um projeto lindo, amo fazer parte. O Thiago falou assim, tem spoiler da igreja online? Thiago é um dos meus pastores de discipulado. A gente está criando uma igreja online. Eu resisti muito a isso. Igual a Batista lá do André, paralelo ou uma igreja online? O André fez metaverso, né? Desculpa, talvez, assim, ó, ele tá rolando culto ali e tem alguém interagindo com o público. Não é só isso. Não? Eu tive, assim, ainda tenho muita dificuldade com isso. Porque na minha cabeça, igreja é presencial e é comunidade. Mas Deus falou algo comigo. Existem muitas pessoas no Brasil que estão chamando a gente e quer ser membro da igreja. Então, a gente começou a ter uma demanda de gente fora de São Paulo, de Guarulhos, Mogi, Itaquá, Santa Isabel, Arujá, que é o nosso público. Eles começaram a falar, não, eu quero participar, quero participar da Way, Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso de casamento online, vamos fazer um curso de paz online, vamos fazer discipulado online. Vai ter um pastor agora full time para cuidar das pessoas online. Só que o nosso final aqui, o nosso destino é mandar eles para uma comunidade local. É incentivá-los, incentivá-los aí.
Pergunta, eu tava assistindo... Porque aí você não perde o foco do... Não perder o costume de congregar. É isso, assim, se o cara quer hoje, eu vou atender uma demanda, né? Mas intencionalmente, eu vou direcioná-lo. Esse pastor que tá na frente, ele tem que falar assim, cara, a gente tá aqui, amém. Mas ó, aí você vai ter que ter parceria com pessoas do Brasil, que eu acredito que você já tenha, pra falar, ó, toma conta desse cara aqui, né? Eu tava assistindo um podcast, beleza, né? um podcast com o André Fernandes, pastor. E ele falava exatamente isso. Ele falava, só que Acho ele que é do não... Hub, não é? É no Hub. Ele não foi tão a favor, não foi tão enfatizado a galera ter que estar na igreja. Porque ele falou assim, olha, o meu culto eu faço para 170, 200 pessoas lá em Orlando, né? E 17 mil me assistem. Mas isso foi o André Fernandes quando ele estava em Miami, no começo da pandemia, né? Hoje tem Alphaville, hoje tem Alphaville. Tudo bem. Mas ainda assim, passou pandemia, 3 mil Ele falou, online. eu precisei... Ele falou, eu precisei fazer uma obra no Ministério Infantil e uma galera do Mato Grosso do Sul que fez a obra para mim. Ofertou lá tudo. Ofertou. Aí a galera até perguntou e não foi tão a favor disso, porque assim... É uma galera que tá curtindo o louvor, que tá online ali, mas não tá congregando. E aí a galera... Aí onde gera opiniões diferentes, né? Gente, tem que estar na igreja, tem que estar próximo do pastor. Vai ter duas coisas. Se mas ele é um instruir... novo momento também, cara. Não, mas tem que congregar, irmão. Sim. É bem mais gostoso. Sim, Quem dera se a gente fosse jovem, ficar 2 horas. Mas se você conseguir chegar numa pessoa online... que não então tá indo pra assim, igreja, você dá a direção pra ela, é perfeito. Se o pastor dele chegar e falar assim, agora você precisa de ir, sei lá, pega na mão mesmo e carrega, né? Eu acho que vale a pena investir sim, cara. Não, o futuro. O croquis já tá pronto, agora a gente vai dar o start. É isso. Dentro da página nossa também, do Google, né? A gente tem um trabalho com o Google. Tem que ser um pastor sanguíneo, hein, cara? Felizão. E aí, galera? Bom dia! Tem que ser diferente mesmo. Online tem que ser. Não, mas o próprio podcast começou lá também, já ajuda muito nisso. Já gera, né? Gera muito engajamento. Tô brincando, tem que ser um pastor de Deus. A Mara Carvalho falou assim: igreja crescente e visionária. Acho que é isso aí. Essa é a ideia. O que não pode, na minha cabeça, online é ponte. É isso aí. Conexão, né? Conexão e vambora. É isso aí. Igreja, conexão. Não, online. Way, conexão. Sei lá. A graça. A graça. O que o senhor entende da graça? Eu tô aqui por causa dela. Por causa dele. Só ela. A Louise, né? Ela fala muito, não, ele prega sobre a graça, fala sobre a graça, o Paulo, né, com ela. Explica pra gente aí como é que... Por que calvinista... É brincadeira. Mas a graça em si, né? Então, gente, a graça, ela... Por aí, as pessoas têm banalizado, né, uma hiper, ultra... Apesar de achar que ela é hiper e ultra mesmo. Porque não dá para ser salvo sem a graça. A Bíblia vai falar que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não dá para um homem, um pecador, não dá para se arrepender se não for a graça. Né? A Bíblia vai falar que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, na minha cabeça, a salvação é pela graça. O segundo ponto, depois da salvação, vem a santificação. E na minha cabeça, a santificação é pela graça. Hebreus vai falar que nós devemos ir continuamente beber da graça, beber da água. O que eu quero dizer com isso? Jesus ensina no Pai Nosso que no momento da tentação nós devemos clamar: não me deixes cair em tentação. Então você imagina que lá em Tiago fala assim, tentação, pecado e morte. São 3 fases. Tentação, Jesus foi tentado. O pecado é quando vai para o coração, e morte é quando a gente consuma o ato. Se na tentação eu clamar pela graça, eu não caio para o segundo estágio. Na tentação eu clamo pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? Eu, nas minhas forças, não consigo vencer a tentação. Não vai. Na graça eu consigo. O poder do Espírito Santo em mim faz eu vencer pecado. Então a graça me salva e a graça me santifica. Então a graça não é só para falar assim, fui salvo e aquilo... como é que a gente denomina a graça? Que ela é um favor imerecido, certo? Então ela não é só um favor imerecido. Você entende que a graça ela é algo que é um poder dentro de você que faz
que ele te libera para falar assim, cara, vou ver uma vida santa e plena no Senhor. É porque não tem lógica se não for dessa forma. Isso porque aí, senão cara. você vive... Então estamos ok. O que acontece é o seguinte, as pessoas pregam. 1 Coríntios 15:56 vai falar que o aguilhão da morte é a lei. É a lei. A força da lei é o pecado. A força do pecado é a lei. Ou seja, quanto mais você falar não faz, o que acontece? Isso é pedagogia. Vai fazer. É pegar uma criança de 5 anos, 2 anos, toma um sorvete, segura e não chupa. Mas quando eu entendo que eu fui salvo do inferno, a gente tá falando de inferno, gente. Eu fui salvo do inferno. Ou seja, a partir de agora, eu preciso... É a mesma coisa quando você adota uma criança da China. Imagina vocês, como casados, agora, pega sua esposa, vai pra China, adota uma criança de 12 anos. O que você tem que fazer com ela? Quando você está lá e você coloca ela no seu nome, ela já é sua filha, ok? Nada do que você fizer, ela vai mudar a filiação. Você adotou, foi adotada. Quando você traz ela para o Brasil, você precisa ensinar ela a falar português, comer comida portuguesa, mudar de roupa. É a mesma coisa. Nós somos salvos pela graça. Jesus Romanos vai falar que nós somos filhos por adoção. A partir desse momento, o Santo nos enxertou ele começa a ter um processo de santificação em nós. Aquilo que você fazia, você não pode fazer mais. Os irmãos servem para isso. E não quer dizer que a gente não vai ser tentado, né? Não, ao contrário. Né? Pior cada vez. Posso ler mais? Pode. Pode. Maria de Fátima. Whey à mesa para todos. Os nossos pastores abraçam durante o culto, sentam nos mesmos bancos e te abraçam após o culto. Muito simples. Eu não sei. Pra mim isso não gente, isso é tão... Isso tinha que ser pra todo mundo, né? Não menosprezando o comentário dela. Misericórdia, irmãos. Eu tô falando assim... Não, é que às vezes a igreja se separa os pastores, que ela quis são os caras e tal. Florips Ferreira, boa noite. Marinalva Rufino, amo muito os meus pastores e a sua família. Pastor Leia, Suzana. Se continuar crescendo assim, logo vai chegar de batedor na frente da igreja. Vanessa Tissoni tá aí. Marinalva, amo muito os meus pastores. Beatriz, olha, já vem pergunta. Pastor, o que acha da predestinação? Só perguntas por aqui. Existe? Cara... Eu acredito muito. Ainda bem que não sou eu que estou fazendo pergunta polêmica. Entendeu? A gente falou que não faz aqui. Eu tenho teologicamente... O Whey vai fazer um monte de corte. Teologicamente, sim, eu acredito na predestinação. Porém, isso não me dá direito. Mas o que é predestinação? Só pra... Eu acredito que alguns são separados para ser salvos, outros não. Tá. Eu também. Mas isso não muda nada para mim. Porque se não for, tá tudo certo. É só um pensamento de estudar a palavra de Deus teologicamente que eu construí. Se for ao contrário, tá tudo bem. E eu queria... Não vai mudar, né? Não vai mudar nada, porque eu tenho que evangelizar, eu tenho que estar com os irmãos. E no fim, quem nos salva não é você. Eu não gosto de entrar em polêmicas, porque assim, eu estudo há muitos anos. Eu tenho a minha construção, mas os meus irmãos, a maioria, não concordam comigo. E isso, para mim, é tudo tranquilo. Porque... as práticas não mudam em nada. É verdade. Não mudam em nada. Se eu penso que os irmãos vão ser predestinados... Tem alguns debates que não vão levar a lugar nenhum. Cara, eu nem quero entrar nesses debates. Eu já fui alguns... Não, mas assim, a predestinação aí... né? Mas, cara, o anticristo é quem? É um ser humano, cheio do capeta dentro dele, que tá ali, carne e osso, vai curar, vai fazer um monte de coisa, que é o que Cristo veio fazer, ele vai tentar fazer igual. Jesus veio pra terra, curou... A única coisa que ele não faz é salvar, ele tá mentindo e, né? Vai ter um monte de discípulos. Maria Helena Werneck, pastora Su, ela é muito incrível, uma mulher maravilhosa, admirável, é isso aí. Quer fazer mais perguntas? Como é que você... Oi? Já foi? Como é que você... É, rápido demais, né? E como é que você tá enxergando a igreja Way House, a igreja no Brasil, do que você tem conversado com os outros pastores... A política está influenciando, não está? Cara, nem vou entrar no mérito se Jesus está vindo ou não, porque ele sabe, né? O pai sabe, mas... Eu vou te falar uma coisa. Eu penso que, principalmente quando virou presidente, tava feia a coisa. Tava feia. Quando o Lula ganhou, no dia da votação, parecia um cemitério a igreja. A nossa também. Acho que o Brasil, metade do Brasil, pelo menos, mas se as urnas forem... Mas eu fiquei muito bravo. Porque eu não dependo da política, né, cara? Eu tenho um propósito de Deus.
A minha vida vai tá, além. você não ficou bravo porque o Bolsonaro perdeu? Não, eu fiquei bravo com os irmãos que ficaram bravos. Entendi. Pô, então você ia ficar bravo comigo, pô. Cara, porque assim, eu não dependo, por mais Não, que eu tenha minha minha posição política, Tá. não sou petista, não votei no Lula, tá, é isso. É família. Votei no Bolsonaro. Independente de quem ganhasse, cara, Continuava. eu não vou, assim, o propósito de Deus é muito maior do que um presidente, é muito maior do que uma ideologia. É porque a gente colocou a esperança literalmente no Bolsonaro, não em Jesus, né? Eu penso que colocaram o cara num lugar, depois ficaram batendo nele. Estão batendo ainda. Os próprios pastores É, que acharam que ele devia fazer algo. Então, assim, mesmo. eu não deixo político. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, até porque tem bastante gente da igreja assistindo. Eu não deixo político subir no púlpito. Eu não tenho negócio com político nesse sentido, assim, com a igreja. A igreja não tem título de eleitor. Eu tenho, Ponto. certo? Assim. Eu tenho. Você tem suas amizades e é isso, separado. Eu tenho e não envolvo a denominação Uhum. no título de eleitor. Ok. Segundo ponto, mas eu acho que a igreja tem que estar lá. Também acho. Ah, com certeza. Ponto. Terceiro ponto, e eu ainda acho que a igreja precisa estar em outros ambientes que ainda não estão. Por exemplo, conselho tutelar. Verdade. A É igre- agora. A minha igreja agora, final de ano. Na minha igreja tem uma irmã, uma pastora minha que já se candidatou. E eu vou fazer todo o apoio para ela. Por quê? Aí eu ia perguntar, Existem se casos. fosse da sua igreja, aí subiria o púlpito e Não, você falaria. não. Porque eu Você tá vejo. falando como Leandro. Eu vejo o conselho tutelar diferente da política. Uhum. Porque o conselho tutelar é salariado, tem É. horário de entrada, horário de saída. E ali, para mim, é uma tá, vocação. É uma eleição Não, pra entendi. vereador, só que Agora pra gestão. viajei. É isso aí, para gestão. Entende? Então, eu acho que a igreja precisa ser bem intencional, porque tem alguns cargos que acabam saindo da política, que não são políticos, mas são públicos, Uhum. que precisa estar lá. Verdade. Por exemplo, o conselho tutelar. Entendi. É isso. Eu concordo. Tem muita área. Na verdade Tem é isso. muito. Tem muita Você coisa. mesmo trabalha Tem com o muita pessoal de coisa. esporte. Tem Cara, muita a gente coisa. vai fazer alguma coisa de né? esporte. A Batista da muita Lagoinha, coisa. eles fizeram, eu não sei se foi aqui em Guarulhos, não lembro agora onde foi. Eles fizeram chamaram vários veterinários para evangelizar, no caso, né? E fizeram castração de graça. Uma ação. Cara, isso é Uma incrível. Aí beleza, chega lá, o cara começa a vir de Jesus, pum, um monte de gente pra igreja, porque o cachorro foi castrar. Isso foi o pastor Márcio Valadão que fez por uma mulher que ele queria evangelizar. O Ministério Arca de Noé começou no Belo Horizonte. Eu muito ouvi ele bom. falando sobre isso. Você ouviu? Que top. Incrível. Eu vou falar pro pastor fazer São isso. bons exemplos. Sim, cara. Não, que eu São sou ligado à bons Casa exemplos. Animal de Guarulhos. Cara, eu preciso de ajuda. Se você puder me ajudar, eu quero. Pode me chamar. Eu quero. A gente vai bater esse papo. Pode falar. Porque eu trabalho nessa há mais de 10 anos, a gente faz resgate até de cavalo, a gente dá um jeito Caramba, aqui na que cidade, legal. mas por isso que essa porta Antes aqui foi dos aberta 10 por anos causa ele da casa. comia gata assada. Nada, tem o pet shop, tô ligado a isso também. Por isso que eu até perguntei do seu irmão, que é do cachorro. Brincadeira, brincadeira. Beatriz, foi uma igreja que me senti, deixa eu ver, acolhida e o que mais me alegra é o cuidado com todos. Pastor sempre esclarece tudo e responde todos com carinho. Deixa eu só, a gente tá terminando já, Renan. Tipo Deixa eu abrir pra lá, mano. E o pastor, antes da gente tava batendo um papo, e ele falou de uma porta das crianças de 0 a 17 anos, o trabalho que é feito lá na igreja. A gente não bateu esse papo aqui. Eu gostaria que o senhor falasse só um pouquinho pra gente Fechar. deixar essa direção aí, pessoal. Way Kids. Nós entendemos que a criança, ao invés de ficar batendo depois buscando resolver a família, eu preciso resolver agora. Então, antes de resolver o comportamento, eu trago na essência. Então, a gente precisa pregar para as crianças. Então, as crianças são... A mensagem do evangelho é pregada para as crianças. Eles aceitam Jesus nessa linha. Eles tomam ceia nessa linha. Eles entendem realmente fé nessa linha. Então, todo o nosso trabalho de discipulado, a gente converte isso na linguagem deles. Antes era de 0 a 13 anos simultâneo ao culto. Agora é de 0 a 17 anos a cada 2 anos. Então, de 0 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7. Vai de 2 em 2. 2 em 2. Só de 14 a 17, que é 3 anos. Então, a ideia é fazer com que... Cada sala tá tendo um culto simultâneo ao culto Ao culto da igreja. Ao culto da igreja. Então você não tem só 2 cultos Tem um domingo, monte, né? tem bastante. Né? Tem bastante. Pet Shop pro Thor. Por que a gente fala isso? Teve o Rafa aqui, o Rafa da Igreja Nasci para Deus, ele é líder de adolescentes. Nasci pra Deus aqui em Guarulhos, não sei se... Sim, pastor Ney. É o pastor Ney.
e ele bateu muito na tecla de adolescente. Porque dos 13 aos 17 é o trabalho dele lá, 12 aos 17, se não me engano. E ele falou que esse mundo online hoje tá na mão do adolescente. Então, tipo, a Anitta tá ganhando curtida e a gente tá fazendo o quê pros adolescentes, né? E acho que esse é o ponto, cara. Então, meu menino de 13 anos não queria ir pro a gente chama de UP, né? Ele tava no Teens, 12 a 13 anos. Aí ontem eu falei, filhão, vai só hoje lá. Muda só de sala, porque ele vai fazer 14 anos agora em outubro. Eu já quis dar uma amaciada nele. Ele voltou e falou, pai, será que semana que vem eu já posso ir pro 14 direto? Já quer, já. Tá da hora. É. Ó, Sandro Lima tá aí. Vanessa Nunes, esse nosso pastor é top demais. Florips Ferreira, a ação social da igreja é muito linda. Jonathan Good Dog, olha, vamos fazer um Way Pet Day com o propósito de evangelizar. O Jonathan trabalha também com pet shop, ele faz adestração, bem legal. Oh, pode passar depois meu contato, Renan? Sim. Eu tenho, amanhã a gente faz um programa chamado Pod Pet aqui. Que legal. E só fala da causa animal, é bem legal. Aí, Jonathan, Já chama. eu tenho bastante gente, a Rosana, a própria esposa do PG, que tá lá com a gente também, Legal. a Paty, tem muita gente, Legal. que a gente já tem falado sobre isso já. Legal. Deixa acabar, a gente pega os contatos da pessoa. Mais alguma coisa, Renan? Obrigado pela sua transparência. Imagina. Obrigado. verdade. Às vezes que eu conversei, às vezes que eu vi o pastor, né? Geralmente era na festa de aniversário da minha prima, né? E aí você vê o pastor quietinho, caladinho ali, junto com a esposa e tal, né? O bicho é um avião, É um né? avião. Fala bem, fala pra fora. Ele falou que é tímido, eu não acredito mais nisso agora. E mais obrigado, pastor. Obrigado né? você, Renan, Obrigado Alex, à igreja O Abner. por estar aqui conosco, no caso a Way e outras pessoas do Brasil. Nós somos gratos a Deus por ter pessoas que pregam o evangelho ainda com coração genuíno, sem perder a essência, né? Não é sobre eu posso você, falar é sobre um nós. minuto, um Lógico, negócio? lógico. Pode o que Você quiser. pode encerrar É agora. Rapidinho. Quando teve Pode aquele- usar 20 minutos, o Abner agora é você que é o convidado mesmo. O Abner, é bem rápido. Um momento. Tô brincando. Quando tô teve brincando. aquela guerra na Ucrânia, no começo, Uhum. eu fui atrás para poder trazer refugiados à Ucrânia. Foi ali que eu conheci o pastor Elias Dantas. O que eu fiz? Eu liguei no consulado da Ucrânia, no Brasil, em São Paulo. E o cônsul Jorge, falou para mim assim, Leandro, a única instituição que tem feito algum trabalho é a igreja. Aí eu falei, como assim? Que igreja? Ele falou assim, é o pastor Elias Dantas, que é esse cara que me mentorou. Uhum. Foi ali que eu o conheci. Elias Dantas, fui lá, achei o telefone dele, o pastor Jaziel passou o telefone dele e chamei ele. Vai que vai. O cara me liga dos Estados Unidos, falou, Leandro, que legal que você está interessado, preenche essa ficha, manda para mim, só que é o seguinte, já existem 250 igrejas cadastradas esperando famílias de refugiados. Possivelmente nós não teremos essa quantidade de famílias para vir para o Brasil, porque eles não estão escolhendo o Brasil para ser polo de refúgio. Aí eu fui dormir chorando, Renan, sabe por quê? Porque a igreja tá viva. É verdade. A igreja tá viva, cara. A igreja da mídia pode estar, que fica na mídia, que eu não sei se é a igreja. Não. Tem a igreja que trabalha. É. Tem a pastorada que ainda é sincera. Então, quando eu falei isso, eu falei, pastor, que incrível. Aí ele me convidou, eu possivelmente ia lá pro Egito em outubro com ele, porque ele falou assim, Leandro, você precisa ir comigo no Egito. A igreja que mais cresce no mundo é no Egito. Tem 10 mil pessoas nas casas. Achei que era na China. No Egito. nossa, No Egito, cara. os irmãos passam na rua assim, oram pelos outros, eles são curados na hora. E estão indo para a igreja. E gente que a gente não sabe. Ou seja, a igreja, ela tá viva. A igreja é muito forte. E eu lembro sempre de Jesus falando pra gente não parar. Tem muito trabalho. Tem pouco trabalhador, mas tem muito trabalho. E é isso. Tem muito trabalho mesmo. Amém. Gente da Way aí, Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aqui conosco, participar conosco. Espero que essa conversa tenha ajudado vocês ou agregado alguma coisa. E não só o pessoal da Way, toda a Igreja Unidos em Cristo, todas as outras igrejas que nos ouvem aí. Obrigado, né? Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua audiência. Que Deus cure você, que Deus abençoe sua família, sua casa. Saiba que lá em Arujá tem um ponto para você servir o Senhor. Como todo mundo falou aqui, os braços estão abertos para te receber, amém? E é isso, né?
É isso. É isso. Lembrando toda Quer deixar segunda-feira, seus agradecimentos aí? Obrigado você, Renan. Obrigado ao Alex, ao Abner, que abriu essa porta aqui pra gente falar de Jesus. Muito bom. Obrigado. Nós somos gratos. Lembrando que o Witcast é toda segunda-feira, né? É, verdade. Toda segunda-feira às 19h30, com uma história diferente. Não é só o pastor que a gente traz aqui, a gente traz evangelista, traz pessoas que moram Ministério dentro Infantil, de uma comunidade, mídia, louvor. prega evangelho. E É isso verdade. aí, né? A gente tem chamado de todo tipo. Bastante, é isso todo aí. tipo de gente. E são pessoas que geralmente não aparecem, que o pastor, graças a Deus, é conhecido, né? Mas assim, tem pessoas que tem um trabalho literalmente na obra, com coração na obra do Senhor e às vezes não tem essa oportunidade. A gente tenta trazer aqui para que Deus também possa soprar o vento o nome das pessoas. Amém? É isso aí. Deus abençoe vocês. O Witcast, o Instagram é Witcast _, né? E aqui é a nova TV Alto Tietê, no caso, no YouTube. E é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado. Até a próxima segunda. E tamo aí. Até segunda que vem, se Deus quiser. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.